Bom dia, gente boa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo o nosso coração e nossa mente. Oi? Opa! Obrigado. Eu convido os irmãos a meditarem comigo naquele texto que todo mundo já sabe de cor e que eu costumo dizer que o pregador, pastor, ele faz trabalho de mãe. Ele fala o que a gente já sabe, mas a questão não é saber, é colocar em prática. Todo filho que joga a toalha molhada na cama, ele sabe que não é para jogar. Aquela pessoa que deixa a escova de dente na pia, sabe que não é para deixar, certo? Todo mundo sabe que o prato não se lava sozinho. Todo mundo sabe que luz que se apaga não se paga. Todo mundo sabe que não é para deixar a cama com a roupa toda embolada lá. Todo mundo sabe isso. Mas a mãe continua repetindo. Né? E não adianta ficar chateado. Se não quer ouvir a mãe falar, é só não vacilar. Simples isso daí. Então, a nossa proposta aqui é falar de algo que os irmãos já conhecem, que está em Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6. Toda apresentação de criança, a gente tem contato com esse texto. Se o pastor que apresenta a criança não lê o versículo, mas ele acaba esbarrando nesse versículo, isso acontece demais. Entretanto, muitas vezes nós não paramos para pensar com a devida preocupação nesse texto, porque ele tem a ver com o cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças. E é justamente a proposta dessa manhã, que aprove a Deus, que eu digo literalmente que aprove a Deus que eu estivesse compartilhando com vocês aqui, é a questão de quem você quer que seu filho se torne e em quem você não quer que ele se torne. Quem você quer que o seu filho seja e em quem você não quer que ele se torne. Porque é justamente essa preocupação, o cuidado com o seu filho, que vai fazer com que você, desde a mais tenra idade, esteja orientando o seu voo. Por exemplo, eu, apesar de ter 26 anos de casado, eu tenho um filho de 6 anos, né? Então, a gente é pai muito recentemente. E quando eu olho pro meu filho, eu penso o seguinte: ele tem 6, eu tenho 50. Eu não sei quanto tempo eu tenho para acompanhar o meu filho. Eu não sei quanto tempo eu tenho de saúde mental e física para cuidar dele. Sem falar que agora ele tem 6. Quando ele tiver 16, eu já estou com 60. E como vai estar a tecnologia? Como vai estar a cultura? Como vai estar a moralidade? Então, é como se eu estivesse correndo contra o tempo, por mais que nada me ameaçasse agora. Por quê? Porque hoje eu sou como um cérebro externo para ele, mas vai chegar uma hora que é ele quem vai tomar a decisão, e é naquele momento que o que eu estou fazendo hoje é que vai se tornar uma ajuda para o pensamento dele. Vou pegar uma coisa simples. Até hoje eu não coloco, se eu estiver sentado à mesa, eu não coloco o copo ao lado do braço, porque eu lembro da voz da minha falecida mãe: o copo fica à frente do prato. Eu lembro. E eu lembro das vezes que eu não ouvi e que esbarrei e entornou. Então, ou seja, eu tenho 50 anos de idade, eu era criança, isso está inculcado na minha cabeça. Toda vez que eu estou enrolado financeiramente, eu lembro do meu pai dizendo: gaste a metade do que ganha. Isso foi coisa que eu ouvi quando criança. Então, existem coisas que um dia estiveram externas, hoje elas estão internalizadas. Então,
Muitas vezes nós não observamos que, enquanto estamos falando mal de alguém, aquela criança brincando de carrinho está interiorizando um conteúdo. Enquanto nós dormimos sem tomar banho, aquela criança está interiorizando um conteúdo. Enquanto nós estamos acessando conteúdos indevidos na internet, aquela criança está interiorizando conteúdo. Eu não sei se você consegue perceber que eu não estou pensando em virtudes por minha causa. Quando eu penso em virtudes, eu penso porque eu estou formando alguém. Porque se eu fizer uma burrice, eu sei que eu estou fazendo uma burrice. Aí é que está a questão. Se eu ficar muito próximozinho de uma coleguinha de trabalho, eu sei no que vai dar. Se eu, por exemplo, ficar me enchendo de determinado tipo de filme na TV, eu sei no que vai dar. Se eu parar de estudar, eu sei no que vai dar. Se eu deixar de ir para a academia treinar, eu sei no que vai dar. Se eu me encher de doce e de fritura, eu sei no que vai dar. Meu filho não. Então não sei se dá para perceber. Eu, quando sou burro, eu sei que estou sendo burro. É o seguinte, eu estou fazendo isso aqui e a fatura vai chegar lá na frente. E aí o que eu peço? Meu Deus, me dá força para resistir às tentações, me dá sabedoria para evitar esse caminho. Como é que eu faço para aprender esse negócio? Porque eu sei que eu planto e eu colho. Meu filho não. Quando ele deixa as coisas fora do lugar, ele não consegue perceber que vai chegar uma hora que ele vai precisar e não vai saber onde está. Eu, quando deixo fora do lugar, eu sei, o dia que eu precisar eu estou lascado. Porque eu vou estar nervoso, procurando e talvez não ache. Faltou luz. Onde está a maldita caixa de fósforo? Está no lugar que você deixou, mas se você não tem um lugar certo, se a sua caixa de fósforo não tem lar, quando apagar a luz, você vai ficar igual um doido, apalpando tudo, pedindo a Deus por um milagre, como se Deus fosse quebrar galho. Mas nós somos adultos, nós sabemos isso. Nós, quando bebemos, sabemos que estamos prejudicando o nosso fígado. Nós, quando comemos mais, do que devemos, nós sabemos que estamos prejudicando o nosso organismo. Nós, quando passamos o dia na frente da TV, nós sabemos que estamos prejudicando o nosso intelecto. Nós, quando somos grosseiros com o nosso cônjuge, quando nós não cumprimos com as nossas responsabilidades conjugais, quem entende de língua estranha está entendendo o que eu estou falando, nós sabemos que a fatura vai chegar. A criança, ela não sabe isso. Por isso que se ela tiver entregue a si mesma, é o caos. Observe bem, agora é um pouco de teoria da conspiração. Por que você acha que há um esforço tão grande de prejudicar as famílias? Por que não pode ter uma homenagem para a mãe no Dia das Mães? Então, meu filho vai deixar de honrar a mãe dele na escola, porque existem genitoras que não cuidam dos seus filhos? Meu filho vai deixar de ter o Dia dos Pais na escola, porque tem um bando de moleque que fabrica criança? Observe bem. Por que todo mundo se preocupa com o feirante que buscou seu filho na escola e está com ele lá, o menino lá, fazendo a conta ali perto dele na banca e de repente vendendo um molho de alface? Mas você não vê essa mesma preocupação com um garoto de 10 anos que está vendendo papelote? Por que você não vê essa mesma preocupação? Por que fica todo mundo preocupado se você está colocando fanatismo religioso, ou a linguagem de hoje em dia, o fundamentalismo religioso na cabeça da criança, mas ninguém fala do desce e sobe do funk? Eu não sei se você consegue perceber. Parece que há uma orquestração do mal para roubar a inocência das nossas crianças. Então não dá mais para você deixar o seu filho na escola e não acompanhar o que está lendo. Não dá para o seu filho fazer o dever de casa e você não vê a temática que está ali. Porque além da matemática, da interpretação de texto, há um plano durante aquele ano ali. Há um conteúdo que o professor, querendo ou não, ele tem que passar. Há uma determinada informação que, querendo ou não, a direção da escola tem que passar.
Há conteúdos que, querendo ou não, o Estado tem que prover. Há informações que, querendo ou não, no Brasil todo, aquilo tem que ser passado. E você vai fazer o quê? Ou você cria um ecossistema para proteger o seu filho do sistema, ou está tudo vendido. Qual é o problema da gente? Nós pensamos o dia de hoje como na nossa infância, e aquele tempo não existe mais. Não dá para eu educar o meu filho para o tempo em que eu era criança, onde a gente jogava bola na rua, e a gente só entrava porque tinha que tomar banho e dormir, e não porque nossos pais tinham medo de acontecer alguma coisa. Agora uma criança não fica na rua 4 da tarde, e quando fica, sabe lá com quem, e o que pode acontecer. Então, no meu tempo de moleque, quando alguém falava assim, vou te matar, era coisa de criança, era uma linguagem metafórica. Hoje, se um garoto de 10 anos falar para mim, vou te matar, eu já peço desculpa, porque ele pode fazer isso. E aí, eu não sei se dá para você observar que a proposta de Provérbios é o quê? Olha, forme o jovem, instrua a criança, ensine o menino, oriente o seu pequeno no caminho que você tem para ele. E caminho aqui é uma metáfora de vida. Então, quem eu quero que meu filho seja? E quem eu não quero que ele se torne? Repetindo, quem eu quero que meu filho seja? E quem eu não quero que ele se torne? Claro, ele vai tomar as decisões por conta própria, mas ele vai tomar decisões de acordo com o repertório que ele tem. Aí é que está a questão. Meu filho só tem 6 anos, no pré ele foi o orador da turma. Meu filho, no pré-1, ele lia o nome dos carros. A minha esposa até hoje não sabe marca e modelo de carro. E ele explicava, não mamãe, isso aqui é o Logan, esse é o Onix. Imagina uma criança de 5 anos explicando para a mãe marca e modelo de carro. E aí, observe bem, mas bota o meu filho para jogar uma bola, bota o meu filho para andar de skate. Então, por mais que ele seja um menino com altas habilidades, que seja, mas está dentro da influência. Ele tem um pai que lê, ele tem um pai que canta, ele é cercado de livros em casa. O pai dele não é um atleta, o pai dele não é um lutador, o pai dele não é um jogador de futebol. Ele não sabe o que é ficar chorando porque o Vasco perdeu, ficar com raiva porque o Flamengo perdeu. Ele não sabe o que é isso. Talvez lá na frente ele tenha uma experiência dessa, mas não é o repertório dele. O repertório dele é leitura. Ele sabe a história de José. Ele sabe, se você falar, o Senhor é meu pastor, ele, nada me faltará. Entende? O avô pediu para ele ler o Salmo 91. Eu sei que ele não entendeu nada do que leu, mas leu. Então, até hoje, se bobear, se você perguntar o que é escudo e broquel, a pessoa não sabe, né? Pisarás o leão e a áspide. Mas o que acontece? Mas ele leu, mesmo sem entender. Mas por quê? Influência. Agora, se lá em casa tocasse a Anitta, deu para entender? Se lá em casa tocasse o Pose do Rodo, de repente você nem sabe quem é, né? Eu sei porque, né, lidando com adolescente, escola, criança, essas coisas. Então, para ter uma ideia, até o ano passado, eu pensava que MC Pipoquinha era uma cantora de música infantil. Pode rir, gente. Eu pensava que era. Quando eu contei isso na escola que eu estava estagiando, as crianças riram. Eu falei, não, porque eu nunca ouvi. Aí uma menina de 12 anos falou assim, não ouça não, tio. Ou seja, a menina de 12 anos estava dizendo para mim que não era recomendável alguém como eu ouvir MC Pipoquinha. Então observe bem a questão do repertório. Você não tem como cortar as asas do seu filho, mas você pode orientar o voo. Ele pode fazer besteira, mas ele pode fazer besteira consciente de que é besteira. É tipo eu quando peco. Quando eu peco, eu sei que vai dar ruim lá na frente.
E eu já vou pedindo perdão aqui, Senhor, o Senhor está vendo, eu estou me esforçando para não fazer. E por favor, não deixa vir com juro, porque eu sei que isso tem alguns tipos de problemas. Porque querendo ou não, você quando faz uma coisa, você está instalando um hábito. E você já reparou que coisa ruim, você cedeu, você fica mais fraco naquilo. Ah, eu não aguento ficar sem xingar. Amanhã você vai aguentar menos. Menos e menos. Ah, hoje eu não vou fazer caminhada. Amanhã tu vai ter menos disposição. Ah, quer saber? Eu vou parar com esse negócio de comer verdura. Amanhã você vai ter mais dificuldade. E aí eu vejo, por exemplo, o provérbio dizendo, olha, instrui, oriente, guie, ensine. E essa palavra no hebraico, ela dá a ideia de dedicação. Não sei aqui quantos lembram, né? Hoje não é muito comum isso, mas quando um navio era inaugurado, né? Que tinha aquela questão tipo o batismo do navio, né? E assim, ou quando agora a nova loja das Casas Bahia, inauguração, vem aí o novo Guanabara. Então essa palavra que a gente traduz como ensinar, ela pode ser usada também como dedicar, como ocorreu com a dedicação do templo. Então é como se você estivesse entregando o seu filho para uma jornada. E aí onde está a questão? Meu filho já disse que quer ser um monte de coisa. Médico, mecânico, policial, um monte de coisa, né? E aí quando ele vai falando eu tento juntar, mas você vai ser o quê? Médico na polícia? Você vai ser mecânico na polícia, você vai ser o que afinal de contas, né? E aí nessa situação, né, o meu lado ruim falou assim, ainda bem que ele não disse que quer ser pastor, mas é o meu lado ruim, tá gente? Ore por mim. Então nesse caso, assim, em relação a isso, né? Não, uma vez ele disse, não para mim, mas falou para o meu pastor. Aí meu pastor, né, contou isso para mim, eu falei, ele não sabe o que está falando, pastor, não escuta ele não. Aí nesse caso, né, a respeito disso, onde eu quero chegar? Você está dedicando, você está ofertando, você está oferecendo. E aí é claro que talvez, né, algumas pessoas digam, tá, mas meu filho já cresceu, mas você tem a chance de influenciar muitos pais. Quem aqui não conhece uma mãe adolescente que xinga o filho de burro, porque ela entende que o filho estragou a vida dela, só que ela não consegue perceber que a revolta dela está dedicando uma criança para um determinado caminho. Ela não consegue entender isso. Ela não consegue perceber que ela, como escrava da dopamina, que é normal num adolescente, ela não consegue perceber que ela está se deixando levar pelo impulso, já que é natural naquela idade ela ser daquele jeito, e ela está prejudicando uma criança que é muito mais impressionável do que um adulto. Aí de repente, que tal você ser uma pessoa que está junto àquela moça e falando, está dando para perceber porque que dizem que a gente na igreja é moralista, mas é porque você não estava pronta para ser mãe, mas agora você é mãe, agora não tem mais volta. Então você precisa de alguma forma lidar com a sua limitação, né? No aspecto neurofisiológico, numa série de situações, o cérebro ainda está em formação, um monte de coisa está acontecendo, mas você precisa de alguma forma lidar com isso com cuidado, para que além do sofrimento que você está tendo hoje, você não tenha mais sofrimento lá na frente com o crescimento do seu filho. Então, quando a gente tem aquela ideia de eu estou dedicando, eu estou consagrando, eu estou entregando, porque quando a gente faz isso, porque infelizmente quando as pessoas pegam esse versículo, elas pegam esse versículo para torturar os pais de filhos desviados. Porque o texto está dizendo que é para você ensinar, porque se você ensinar, o filho não vai se desviar. Se ele se desviou é porque você não ensinou. É bom a gente lembrar, Provérbios é um livro poético ou profético? Só aí a gente já começa a pensar. A profecia, ela tem a predição. A poesia tem um jeito figurado de falar da realidade. Na minha infância, eu escutava uma música do Roberto Carlos em que ele dizia:
Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Sou velho, gente, sou velho, tá? Parece que não, mas o joelho tem 50 anos. Então o que acontece? Quem vai dar céu para quem, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas o Arnaldinho, ele disse que vai dar o céu, né, para Fabíola. Fabíola, como é que ele vai te dar céu? Pastor, você não conhece o beijo do Arnaldinho, nem quero saber. Então, olha só, quando eu beijei o Arnaldinho, eu fui à lua e voltei. Isso é linguagem figurada. Poesia tem disso. Ninguém vai à lua porque ganhou um beijo, ninguém dá céu para ninguém. Mas é um jeito figurado de você dizer algo. Estou morrendo de amor. Ninguém está morrendo, meu Deus do céu. Você quer me matar? Isso é uma linguagem figurada. Claro que hoje a nossa capacidade de interpretação está tão estranha que dependendo do que você escreve na internet, o aparato da justiça que devia cuidar de tanta coisa vai atrás de você. Mas então, nesse caso, né, porque o Brasil está com tudo tão resolvido que se você usar uma linguagem metafórica, você já tem problema agora com a polícia. Mas assim, eu sou do tempo que a polícia ia atrás de outra coisa, mas... E aí, nessa situação, observe bem, né, a questão da linguagem figurada. Olha, você está sintetizando um monte de informações numa frase. Não tem como a realidade toda ser contida numa frase, gente. Então, é como, por exemplo, vocês devem lembrar, Deus ajuda quem cedo madruga. Agora é o seguinte... O texto não está dizendo, quer dizer, o ditado não está dizendo que basta você acordar de madrugada que vai tudo dar certo. Você pode acordar de madrugada para jogar videogame. Você pode acordar de madrugada para ficar no celular vendo vídeo. Você pode acordar de madrugada para ficar vendo a foto dos outros no Instagram. Você pode acordar de madrugada, né, para, sei lá, ficar olhando para o teto, por um monte de coisa. Ou você pode acordar de madrugada, né, e vender uma coisa que ninguém quer comprar. Então não tem a ver com Deus vai fazer uma mágica. A questão é de você aproveitar o tempo. A questão é de você, em vez de ir dormir 2 da manhã, acordar 11 da manhã, ficar à toa no portão, não. Eu vou acordar mais cedo, eu vou resolver isso, vou resolver aquilo outro. Agora, se você é aquela pessoa que chega de madrugada do trabalho, então esse ditado não serve para você? Serve. É porque essa linguagem é para dizer o seguinte: olha, se você se dedicar, se você se esforçar, as portas vão se abrir. Já ouviu aquele ditado que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho? Tem uma frase que diz que sorte é um sinônimo de preparo com oportunidade, né? Então, ou seja, quando o preparo que você tem se encontra com a oportunidade. Aquilo, é sorte. Bem, não adianta aparecer uma vaga para médico para mim. Está precisando de médico ali em Nova Iguaçu. Para mim não está dizendo nada, eu não estou preparado para isso. Agora, se falar assim, estamos precisando de um professor de língua portuguesa amanhã, 7 horas da manhã. Uau, que sorte! Não é só sorte. Se eu não tivesse feito o curso de letras, essa oportunidade para mim não diria nada. Deu para entender? Então o que acontece? A frase, gente, ela está sintetizando uma série de fatores. Aí a gente vai torturar o pai, que fez de tudo. Só que é o seguinte, existe a interação do organismo com o ambiente, existe a influência social, existe a mídia, fazendo a cabeça das pessoas. Gente, a mídia faz a cabeça de adulto, não vai fazer de uma criança. Então, eu não sei se dá para perceber que tem uma série de coisas aí ao redor. E aí, e detalhe, Provérbios não está falando de igreja evangélica. Não existia igreja evangélica na época do livro de Provérbios. Quando Provérbios, quando os provérbios são mencionados em Israel, Jesus ainda não tinha nascido. Então a gente não está falando de o Joaquim foi criado na igreja batista e se desviou. Ali está falando o seguinte: olha, você tem que começar com finamente.
aquela criança ali, com aquele corpinho frágil, com aqueles ossos, né, que parecem de borracha, daqui a pouco vai ser um homem. Os grandes líderes do tráfico de drogas um dia tiveram 7 anos de idade. Os grandes nomes da corrupção do Brasil, desses aí é melhor a gente nem falar, né? Do cara do tráfico de drogas, mas menos perigoso. Aí nesse caso, um dia foram crianças. E a questão, o que está em questão aqui é: o que é certo e errado na cabeça deles? Quando eles estão fazendo algo, quais são os valores que eles têm? Porque descambar para o erro, todos nós aqui no momento de pressão podemos fazer. Quem dirige sabe que não deve ultrapassar pela direita. Mas no sufoco às vezes o cara faz, ele sabe que não é para dirigir pelo acostamento, mas no sufoco ele faz. E aí quando ele é pego, nem sempre é porque ele está arrependido, ele está com remorso, me lasquei. Agora, quando tem valores, eu fiz, ninguém viu, mas Deus viu, perdoa-me, Senhor. É claro que quando eu falo isso, talvez a gente está vivendo numa época de gente com tanta virtude, mas um crente não pode fazer isso. Poder pode, ele não deve. As pessoas que cantam hino, elas são capazes de tanta coisa. E assim, o que está em questão, Gálatas 5,16 deixa muito claro: andem em espírito e vocês não vão satisfazer os maus desejos da carne. Ou seja, se você não andar no espírito, vai satisfazer os maus desejos. Então isso pode acontecer com os nossos filhos. Aquela menina criada na igreja, tudo bonitinho, ela vai estar todo dia exposta a um professor de faculdade falando um monte de coisa ruim de igreja. Vai estar todo dia do lado de gente que diz que fumar maconha é a maior maravilha do mundo. Os valores internos ali que ela tem é que vão fazê-la lutar. Mas agora a validação consensual faz com que o certo seja errado e o errado seja certo. E quem quer ficar mal? Quem quer ficar mal? É aquele caso, imagina, na nossa época de escola, fulano ali está certo e está todo mundo fazendo hora com fulano. Você vai comprar o barulho de um cara só contra 10 caras que estão encarnando nele? Não, a tendência é o quê? É juntar com os caras que estão encarnando naquele cara ali. A tendência é você ter esse sentimento de covardia. Agora, vamos pensar, por exemplo, na Alemanha nazista, em que assim, tinha sido normalizado ser antissemita. Era normal aquilo. E aí naquele contexto, tem até um livro chamado Refúgio Secreto, que fala da nossa irmã Corrie ten Boom, que ela não era passível de prisão, ela não era judia, mas ela escondia judeus na sua casa para não morrer, para não ir para campo de concentração, para não ser presa, para não ser preso. Ou seja, ela sabia que poderia morrer, mas ela optou por defender o mais fraco que estava sendo injustiçado. Eu não li o livro, mas eu assisti o filme, e de acordo com o filme, o próprio pastor dela entregou para as autoridades, né? Porque em contextos assim, né, de autoritarismo, ninguém quer ficar do lado fraco, todo mundo quer ficar do lado forte. E aí eu lembro de uma música dos Engenheiros do Havaí: eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. É aquele caso assim, a gente consegue justificar monstruosidades para a gente não ficar mal, na linguagem de hoje, para não ser cancelado, para você não perder aquela bolsa de estudo, para você não perder aquela vaga, aquela promoção no serviço público, para você não ficar numa situação difícil com os vizinhos. Então, numa situação como essa, eu gostaria que você pensasse comigo. Ensine seu filho, dedique sua criança, consagre esse jovem, forme esse adolescente na vida que você tem para ele, que você tem para ela. E aí o texto diz que mesmo que venha a velhice, não vai se desviar dele.
Eu, por exemplo, fui criado, meus pais não eram crentes, mas eu fui criado com a questão de ter que falar a verdade. E até hoje eu não sei mentir direito. Assim, eu sei mentir? Sei, direito não. Uma pessoa um pouco atenta vai perceber que eu estou mentindo, porque é como se eu visse o olho do meu pai entrando na minha alma. Tá dando para entender? É complicado. Eu assim, até hoje, eu estou envelhecendo, mas eu tenho aquela coisa com autoridade. O professor tem a metade da minha idade, ele pode ser meu filho, mas eu cresci respeitando a autoridade. Eu não aprendi isso com igreja, eu aprendi na família. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, isso está interiorizado em mim. Está interiorizado. No Evangelho, quais foram as minhas lutas? O fato de assim, eu cresci num ambiente em que beber é normal, fumar é normal, né? Homem que é macho tem aquele calendário de mulher nua. Então, ou seja, eu cresci, né, para ser o que hoje as feministas chamariam de macho tóxico, né? Então, ou seja, eu sou dessa geração. Ele é homem, ela é mulher, mulher não pode. Agora o homem, então, eu fui criado assim. E aí isso eu desconstruo no meu contato com o Evangelho, porque eu vou vendo a referência de masculinidade em Jesus, não necessariamente na minha formação da infância. E isso é uma luta. Por quê? Porque eu fui moldado para ser de um jeito. Não que houvesse uma intenção, um ensino sistematizado, mas eu fui moldado para isso. É aquele caso, ó, se você apanhar na rua e voltar chorando, vai apanhar em casa também. Então, uma das duas coisas, ou eu partia para cima do cara, ou eu ficava na minha e não arrumava briga. Era mais ou menos isso. Então, assim, essas coisas, querendo ou não, vão ser interiorizadas na gente. Agora, se eu e você, como cristãos, temos as crianças ali expostas ao nosso conteúdo. Imagine o filho das pessoas do bairro, né, que vem para cá no culto infantil. Ele não tem a referência do pai e da mãe para ser um homem correto ou uma mulher correta, mas ele tem você, e você pode fazer alguma coisa. Aquele teu sobrinho, o pai dele é um inconsequente, a mãe abandonou, mas ele tem você. O seu neto, de repente, sua filha largou ele por aí porque sabe que tem você para cuidar. E você está ali, olha, eu vou fazer de tudo aqui para esse garoto não crescer revoltado, para ele se tornar a melhor pessoa que ele puder ser. Então eu não sei se dá para você perceber a responsabilidade que temos. Isso é muito mais do que, será que meu filho vai ser crente até o fim da vida? Isso aí é problema dele. Esse não é o meu problema. O meu problema é dedicá-lo, consagrá-lo, instruí-lo. Esse é o meu problema. Se ele vai ser burro ou se ele vai ser sábio, isso é um problema dele no futuro. Agora é a minha parte. Meu filho já sabe que se abusar de açúcar, vai cortar dedo. Ele já sabe que se abusar de açúcar, vai parar de enxergar. Mas ele só tem 6 anos, um dia ele vai crescer. E ele tem que perceber que o mesmo doce que é prazeroso nas papilas gustativas, é o mesmo doce que pode ferrar com o humor dele, pode trazer gordura desnecessária, pode, por exemplo, trazer inflamações no organismo, pode fazer com que ele tenha que amputar uma perna. Ele tem que saber disso. Ele precisa perceber isso. Ele tem que saber que, dependendo de como ele tratar as pessoas, ele pode ser agredido. Ele vive num mundo violento. Não adianta eu tentar tratar o meu filho como um alecrim dourado. O mundo não é a mãe dele. E tá aí, quanta gente aprendendo, infelizmente, de modo tão doloroso, porque vai arrumar confusão, achando que o mundo vai ser bonzinho igual a mamãe, e o mundo não é igual a mamãe. Às vezes o pai não é igual a mamãe. Eu marco em cima mesmo. Claro, dói. Eu sou pai velho, irmãos. O choro do meu filho dói a minha alma, mas eu prefiro que ele chore comigo ali do que ele chorar lá fora, porque eu não sei o tipo de dor que vão causar nele. A dor que eu causo nele é o quê?
não vai brincar, não vai isso, não vai aquilo. Essa é a dor que eu causo nele. Lá fora, sabe lá Deus, sabe lá Deus. Então, a gente fecha a nossa fala aqui lembrando, né? Olha, ensina a criança, o jovem, o adolescente, o menino, a menina, no caminho que ele precisa percorrer, na vida que ele precisa viver, numa vida disciplinada, numa vida sábia, porque é como eu falei, as pessoas nos chamam de moralistas, só que pense bem, um cara que sai com todo mundo, uma mulher que sai com todo mundo, é de todo mundo e não é de ninguém, e aí, como é que vai ser amanhã? Vamos pensar, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, e eu não estou falando aqui agora com julgamento, como se eu tivesse, né, em condições superiores a ninguém, mas vamos pensar na vida de Elisa Samúdio e o ex-goleiro Bruno, para a gente fechar. Não sei quantos lembram aqui da história. Elisa Samúdio e ex-goleiro Bruno, uma jovem bonita, que podia ser tanta coisa na vida, um goleiro de um grande time, que tinha um futuro promissor, ganhava na casa do 1 milhão. Gente, eu não consigo nem imaginar, assim, imaginar 1.000 por mês eu imagino, 1 milhão por mês eu não imagino não. Aí o que acontece? Imagina uma pessoa nesse nível, aí esse pessoal se envolve numa suruba. Ah, mas é fantasia, é fetiche, é não sei o que, não sei o que lá, e também é fatura depois. Eu não estou aqui falando de moralismo, de que assim, eu sou um cara puro e a outra pessoa não presta. Não, a questão é, eu vou pagar a minha fatura e o outro vai pagar a fatura dele. A questão é, quem está disposto a pagar o quê? Aí vamos lá, a gente sabe que do sexo vem filho. Vivemos num país que prefere defender o aborto do que defender uma sexualidade responsável. Esse é o país que a gente vive. A gente vive num país que poupa o estuprador porque ele tem direitos humanos. Agora, a gente não poupa o feto. A gente vive num país que não poupa o feto porque ele ainda não é gente, mas a gente poupa o ovo de tartaruga porque o ovo de tartaruga é tartaruga. E aí eu lembro de Renato Russo na música Índios, quando ele diz: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. E então, aí, olha bem o quadro, ela engravida. Agora quem é o pai? Quem é o pai do filho de uma mulher que está num ambiente promíscuo? Quem? A menininha, bonitinha, de shortinho, de decote, que sai com todo mundo, que transa com um e com o outro no baile funk, todo mundo gosta dela enquanto não vem o bacuri. Apareceu a barriga, ó, geral já começa cada um pegar seu caminho, esse filho não é meu, esse filho não é meu, esse filho não é meu. Aconteceu com ela, só que ela insistiu. Aí ela precisou dar queixa na polícia. Mas, né, a gente sabe o que é viver do serviço público. Não aconteceu nada, até que ela sumiu. Final da história. Elisa morreu. Seu filho cresce sem a mãe. Uma mãe perde a filha. O ex-goleiro foi preso. Perdeu uma carreira promissora. Poderia ter uma vida agora lá num outro nível. E aí, sempre que entra num clube, daqui a pouco vem aquele monte de gente na internet, pressiona, e o clube vai e descarta. Porque, já reparou, a gente vive num mundo tão hipócrita, que todo mundo incentiva a gente a fazer o que é errado. Quando a gente faz o que é errado, esse mesmo pessoal que incentivou a gente começa a nos julgar. Já reparou? Provocam a gente para promiscuidade. Quando a gente vai na promiscuidade, ah lá o falso crente. Deu para entender? Você escuta o funk da novinha, né? A novinha senta a pampa. Foi a última música da nova da festa junina agora, do ano passado. Aí quando você vai para a novinha senta a pampa, você é pedófilo. Você é estuprador. A mesma sociedade. Aí você quer entrar nesse conto aí? Você quer entrar nessa conversa?
Só que você é adulto. Explicar isso para o garoto de 12, 13 anos é mais difícil. Então a gente tem que fazer o quê? Desde o início. Desde o início. Desde o início. Eu sei que do jeito que eu falo, mas pastor, você está desesperado, o menino só tem 6 anos. Eu lembro, antes dos meus 8 anos, meu pai me ensinando a andar numa monareta aro 20 no campo do Tricolor, lá no Centenário. Eu lembro disso. Eu lembro do meu pai me ensinando. Eu lembro de um monte de coisa da minha infância, coisas que estão inculcadas na minha mente. Eu sei que não vai ser diferente com meu filho, que não é diferente com os filhos de vocês, que não é diferente com as crianças que entram aqui, e que quando tiverem a minha idade, talvez elas abracem o ministério porque foram inspiradas na vida de vocês. E aí, observe bem, aí muita gente fica assim, mas a questão é que assim, se o filho desviou é porque o pai é o culpado. Toda alma que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um é responsável pelos seus atos. E você é responsável pelo ato de influenciar a sua criança. Então, veja bem, olha quanta coisa aconteceu de ruim na vida de tanta gente. E olha quanta coisa boa aconteceu na vida de tanta gente, por causa das orientações que receberam. Porque tudo que somos e fazemos tem a ver com o que aprendemos. Eu, por exemplo, estou aqui usando esse material porque alguém aprendeu a fazer isso aqui. Eu estou usando isso aqui porque alguém aprendeu a fazer isso aqui. Alguém aprendeu a usar isso aqui. Alguém aprendeu a criar essa infraestrutura. Tudo que existe aqui existe porque alguém aprendeu com alguém. E aí, nesse caso, sabe, o que nossas crianças estão aprendendo conosco? Então, nesses 40 minutos que eu passei aqui com vocês, eu gostaria que cada um de nós parássemos para pensar. É o mês da família. Aí a gente faz o quê? A gente canta, a gente ora, vem pregador de fora, é isso aí, e não sei o que lá, mas assim, a melhor pregação é aquela que a gente pôs em prática. Para Deus, não adianta eu conhecer muito e praticar pouco. O importante é o seguinte, olha, o quanto eu praticar, aquilo é importante. E aquilo que eu planto, eu vou colher. Que você dedique o seu filho para a vida que você quer para ele. Sabe, cuidado com os seus filhos. Cuidado com as nossas crianças. Quem nós queremos que elas sejam e em quem nós não queremos que elas se tornem. Eu sei que do jeito que eu falo, parece assim, meu Deus, esse cara está parecendo aqueles malucos pregando o fim do mundo, né? Eu sei que do jeito que eu estou falando, mas que desespero é esse? Mas sabe, irmãos, assim, está todo mundo de olho nas nossas crianças. Querem dizer para as crianças que não existe homem nem mulher. Gente, a estrutura pélvica de um homem é diferente da estrutura pélvica de uma mulher. Eu não vou nem falar de mais nada. Tem a variação hormonal, gente. A mulher do dia 1º não é a mesma do dia 15, que não é a mesma do dia 30. O homem é a mesma coisa. Entende? Se bobear não muda nada até durante ano. Mas eu não sei se dá para perceber, com todo respeito aos homens, tá, gente? Por favor. Não é a mesma coisa. Aí a pessoa que quer ser mulher, ela força a barra para ser mulher, quando quem é mulher não precisa. Outro dia eu vi uma matéria de uma mulher trans. Opa, obrigado, querido. Eu vi uma matéria de uma mulher trans. Pode deixar que eu não vou abusar dessa água para ficar mais 40 minutos não, tá, gente? Eu só agradeci. Então, por exemplo, eu vi uma matéria de uma mulher trans reclamando porque a guarda não a revistou. Aí eu pergunto, que mulher gosta de ser revistada? Então você percebe o desejo de ser mulher tanto, e a frustração por não ser como uma mulher cis. Eu nem sabia que existia isso agora, né? Eu sou um homem cis binário, entendeu? Aí nesse caso, antes eu só era homem, mas tudo bem, né? E eu não posso nem comentar muito porque eu vivo num país livre, então tem coisa que eu não posso falar porque eu vivo num país livre, democrático. Então nesse caso, assim, observe bem, né? Em relação a esse caso, pessoas que nasceram com sexo feminino e elas insistem em dizer que elas são homens, pessoas que nasceram
com o sexo masculino. E elas insistem em dizer que são mulheres. Agora, se eu falar que eu sou uma tartaruga, eu sou maluco. Deu para entender? Se eu falar que eu sou um jabuti, eu sou maluco. Se eu falar que eu me sinto um garoto de 10 anos e estou apaixonado por uma menina de 9, eu sou pedófilo. Mas se eu disser que eu sou uma mulher, você não é maluco de dizer que eu não sou. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, em que o sentimento tem mais peso que o dicionário, em que as coisas não são o que são, as coisas são o que eu acho que são. Se eu, por exemplo, achar que isso aqui é uma bola de futebol, isso aqui é uma bola de futebol para mim. E se você disser que isso aqui é um aparelho de telefone celular, você está com ódio. Esse é o tempo em que eu estou criando o meu filho, esse é o tempo que as nossas crianças estão sendo orientadas, esse é o tempo que nossos garotos e meninas estão indo para a faculdade, esse é o tempo que as pessoas estão formando famílias, de um homem com 3 mulheres, uma mulher com 4 homens, e todo mundo, e as crianças crescendo. E embora vivamos num mundo em que nós temos liberdade de opinião, se eu emitir a minha opinião sobre isso, eu posso ser considerado um criminoso. Mas falar que pastor é ladrão é só opinião, entendeu? Esse é o tempo que eu e você estamos criando nossas crianças. Então, tenha todo o cuidado do mundo na hora de consagrar o seu filho para a vida que você tem para ele. E aí, lá na frente, assim como eu luto contra coisas que minha família me inculcou e que o Evangelho diz, está errado, e coisas que a família inculcou que me ajudam demais, estão aqui, ó, coexistindo todos os dias. Já viu aquela menina bonita que se sente feia porque ela foi chamada de feia a vida toda? Já viu aquele cara que se sente inútil porque ele foi chamado de inútil a vida toda? Olha o peso que tem a formação de uma criança. E, meu Deus, o pregador fala que vai terminar e não termina, né? Ô raça. Aí nesse caso, fechando agora, fica em pé pra gente orar, que é melhor que você em pé me pressiona, né? Senão o pastor nunca mais me chama. Mas aí o que acontece? Sabe, pensa comigo o seguinte, em relação a essa questão de memórias e de lembranças. Sabe, quanta coisa está na cabeça da gente que não era para estar. Por quê? Porque alguém no momento de raiva falou. Porque alguém no momento de desleixo falou. E aí às vezes o pai da gente morre, mas a gente ainda tem mágoa do pai. A mãe morre e a gente ainda tem mágoa da mãe. Sabe, a gente se sente mal e o pior, a gente às vezes cria inimizades por causa disso. E eu tive uma colega de trabalho, ela era muito antipática a mim, eu não conseguia entender. Ela assistente social, eu era educador social, então eu lidava com os meninos, então era pressão, né? Briga, bronca, aquela coisa toda. E ela, né, aquela formação universitária, aquele negócio tal, a criança, o menino, vítima da sociedade, aquele negócio todinho e tudo tal. A gente sempre tinha problemas. Até que um dia ela falou pra mim, você parece meu pai. Aí eu, agora entendi. Ela assistente social, o pai militar. Bota isso 30 anos atrás. Hoje é de boa, né? Hoje em dia o militar faz sobrancelha. Estou falando naquele tempo. Então observa bem a situação. Nada contra quem faz sobrancelha, amigo. Então, nesse caso, olha como é que são as coisas. Ela tinha uma dificuldade com o pai dela. E algumas atitudes minhas lembravam o pai dela. E ela tinha problema comigo. Às vezes, aquele cara tem problema com o pastor, não é por causa do pastor, é por causa da formação dele. Ele tem um problema com autoridade, ele tem um problema com liderança, ele tem problema com voz de comando. E qualquer pessoa que ocupa aquele lugar, pode ser o pastor de hoje, o pastor de amanhã, o pastor de ontem, pode ser o chefe no trabalho, porque ele está ferido. Boa parte das pessoas perversas são crianças que estão gritando. Vamos tentar mudar isso aí. Amém? Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Deus, porque Tu me trouxeste aqui. Obrigado pela autorização que o pastor me confere para estar neste púlpito. Eu te peço, ó Deus, perdão pelas minhas faltas. E eu peço, ó Deus, que Tu estejas completando
tudo aquilo, ó Deus, que mesmo que eu tinha intenção de dizer, talvez eu não tenha conseguido me expressar. E eu peço, ó Deus, que Tu faças o Teu povo refletir a respeito de tudo aquilo que foi ponderado aqui, que muito mais do que criar uma criança frequentando o culto, que nós nos eduquemos para que tenhamos condições de educar as nossas crianças, muito mais do que com palavras, mas com a nossa própria vida. É a oração que eu te faço, agradecido, em nome de Jesus. Amém? Que Deus a todos abençoe. Obrigado, tá, gente?